Bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Planos em Prática, nossa série de exercícios de escrita criativa. Esse é o quarto episódio da história nova. A gente já tem duas cenas, cada uma apresentando um protagonista. O que a gente tem para fazer hoje é preencher as lacunas que tem em cada uma dessas cenas, para a gente aprofundar um pouquinho mais o background de cada um, as motivações, tentar extrair dali o conflito, a força opositora da história, e já insinuar ali o encontro dos dois. Eu não sei se a gente vai terminar hoje, mas pelo menos já sinalizar como é que isso vai se dar. Eu pretendo fazer uma história não muito grande, então fora essas duas cenas eu quero agora uma terceira com um evento principal, um evento único. Nesse evento os dois vão se encontrar e dali eles vão se encaminhar direto para o lugar onde tem as vozes abandonadas e é ali que vai acontecer o desfecho da história. Vamos lá então começar a nossa escrita. Nessa cena da Cléria só ficou uma lacuna, pelo menos em princípio, então eu não vou mexer nela primeiro. Eu vou lá na cena do Bark, que ainda não tem nome, e vou tentar trabalhar aqui essas lacunas que ficaram para poder ter um embasamento maior na hora de definir qual vai ser o conflito, né? Fiz um adendo aqui, aproveitando para acrescentar algumas informações e preparar o terreno para o que eu estou planejando para a história, e ficou assim. E agora ali estava ele, um escravo sem mestre, isso depois que ele relembra do ritual, que o transformou num escravo, tirou a voz dele, deixou as dores do passado de lado e voltou a atenção ao problema imediato, a fome que poderia matá-lo em breve caso não fosse saciada. A vegetação dos limites da cidade era farta e oferecia muitas opções, mas era traiçoeira também. Nem todos sabiam discernir entre um fruto venenoso e um saudável. Menos ainda eram capazes de reconhecer plantas e flores nutritivas em meio aos emaranhados de cipós e arbustos. E por que eu introduzi essa informação? Porque aí eu já resolvo dois problemas de uma vez só. Primeiro, que eu preciso que ele seja capaz de reconhecer o envenenamento pelas hortênsias, quando ele encontrar a Cléria, porque senão ele não vai ter como ajudá-la. E segundo, que um protagonista ele precisa se destacar de alguma forma das outras pessoas. Então, ou ele precisa ser muito bom em alguma coisa, ou ele precisa ter uma moral, padrões morais muito elevados. Então, como a gente está trabalhando aqui com um personagem nesse ponto egoísta, um personagem que está lidando com a própria sobrevivência, é mais difícil para o leitor sentir empatia ou se identificar com esse personagem. Então, uma das formas de amenizar isso é colocar o personagem com uma habilidade, ele sendo muito bom em alguma coisa. Isso vai destacá-lo do restante das pessoas. E a gente tem a nosso favor a questão do sofrimento dele do tempo de escravo. Então a gente meio que vai amarrando essas informações para poder gerar aí algum tipo de identificação dele com o leitor. Mas vamos seguir que tem mais coisa aqui nessa passagem que eu tenho que dar uma explicada. Então, mas aquele escravo tinha vantagem sobre os outros, pois pertenceu a Vetusta Franon, o botânico. Isso aqui, enquanto eu estava escrevendo, eu fui pensando, eu achei que eu só fosse ter ideia mais para frente, mas as coisas meio que se amarraram dessa forma. Então, Franon, óbvio, François de Nomé. Então eu já juntei os dois nomes para poder fazer ali o nome do mestre do nosso escravo sem nome. E Vetusta quer dizer velho, uma pessoa idosa.
E se eu não me engano, eu posso estar enganado, mas isso não faz diferença agora, durante aquelas pesquisas que eu fiz no primeiro episódio, eu li alguma coisa de Vetusta ou Vetusto em algum lugar, não sei se foi entre as músicas daquela banda que a gente pesquisou, eu não sei se era algum nome de alguma tela do autor, mas isso ficou meio que na minha cabeça. Então vai seguir agora a explicação que eu dei para usar essa palavra, né? Os vetustas de Tântalo eram considerados os portadores do conhecimento e suas opiniões possuíam valor inconteste. No entanto, Franon era incapaz de entender que os escravos responsáveis por manter suas estufas, que andavam por horas sob o sol com troncos milenares sobre os ombros e esburacavam seu solo, eram pessoas como ele, melhores que ele. 3 dias antes, o grande botânico foi esmagado pela cúpula de sua torre espiralada, sem jamais chegar a tal conclusão. E aí agora eu trabalhei a junção do que eu já tinha escrito com essa parte, né? Se o destino escolhido pelo escravo sem nome era a borda da cidade, seria preciso atravessar Elísios, onde ficavam as residências mais suntuosas, porque é dessa forma que ele vai encontrar a Cléria. E aí eu só tirei essa informação aqui do meio dessa frase seguinte e ficou assim: caminhou com cuidado, temendo ser avistado por algum dos comerciantes pequenos e gananciosos, e por aí vai. Então aí a gente já fecha quase totalmente a origem do nosso escravo, né, do Bark, e a gente vai dar a ele então uma evolução nessa direção. Conhecer as plantas, conhecer a natureza, né, o que é venenoso, o que não é. É uma habilidade interessante para o nosso herói. Então aqui eu fiz uma pequena emenda, não sei se vai ser definitiva, eu apenas fiz a ligação entre uma parte e outra que estava faltando, eu não senti necessidade de adicionar nada nesse ponto. Então ficou assim: o escravo não queria pertencer a um falso mestre, preferia morrer a passar por tal indignidade. Aqui eu substituí a última frase, que era tão pouco queria deixar de existir, alguma coisa assim, mas eu achei melhor deixar ele um pouco mais radical nesse sentido, né? Preferia morrer a passar por tal indignidade, e a gente já dá um indicativo do instinto de sobrevivência do personagem. A gente já tem uma personagem conformada e resignada, né? Mesmo que ele ainda não esteja entendendo o que está acontecendo, a gente precisa que ele tenha um instinto de sobrevivência mais forte. Conforme andava, curvado e colado às paredes gestantes, ia maldizendo a estupidez e ousadia dos filhos da deusa. A cidade inteira agora era feita de melancolia, braços e pernas de mármore espalhados por toda parte e morte. Qual era o seu lugar em meio a tudo aquilo? E aí eu já emendo no que já existia, né? Corpos indistintos forravam as escadarias aos pés do Palácio dos Véus e por aí vai. Então, se eu sentir necessidade de acrescentar alguma informação, né, aqui é um lugar para fazer isso, mas eu acredito que não vai precisar, não. Então, falta só esse pedacinho aqui. Eu acho que aqui também não precisa de nada por enquanto. E assim a gente preenche toda essa cena. Vamos só trabalhar então no que falta aqui na cena da Cléria. E também é só uma questão de fechar esse raciocínio e a gente parte para esboçar o encontro entre os dois. Então eu só uni o que já estava escrito, né? O mandou trazer de lá 2 tipos de solo para que ali florescessem azuis e rosadas, parava aí e eu concluí, sem jamais supor que estava plantando sua passagem para fora daquele pesadelo. Por enquanto tá bom. Então assim a gente já tem a apresentação de cada um dos personagens
Chegou a hora então da gente pensar no conflito dessa história. Como ela vai ter a duração de um conto, eu não quero nada muito complexo, nada que vá ramificar em subtramas e tudo mais. Nós temos aí a Clary, que a única coisa que ela quer é acabar com o sofrimento dela, sair daquele cenário de pesadelo, sair, né, da tragédia onde ela se meteu, acabar com a culpa que ela está sentindo. E isso tudo na cabeça dela ela vai resolver se suicidando. A gente tem o escravo, que está perdido, que está se sentindo sozinho, meio fora do lugar ali naquele mundo, que está com medo de ser capturado por alguém menor, alguém que ele não respeita, né, um falso mestre, como ele disse. E agora a gente tem que pensar de que forma que esses interesses meio que vão se atrelar, tanto de forma antagônica quanto de forma complementar. Vamos ver se a gente chega a algum lugar. A gente pode fortalecer essa ameaça dos falsos mestres ali, transformá-los realmente no antagonista da história, no antagonista físico da história. E isso naturalmente a gente consegue enfatizando o medo que o Bark tem de ser capturado, né? E no momento em que eles se encontram, ele vê na Clary alguma proteção, a possibilidade de ganhar alguma proteção. Então ele vai ficar surpreso por ver um nobre ainda vivo, um nobre andando, né, pela cidade, por aquela parte da cidade ali. E quando ele a encontra, ele vai se agarrar a ela e vai fazer meio, vai posar como se fosse um escravo dela. A gente pode criar ali algum código, alguma coisa que seja um indicativo de que ele pertence a ela. Vamos pensar nisso mais adiante. E aí, esse evento único, então, que acontece nessa próxima cena, seria um encontro. Ele vai finalmente se deparar, ele e a Cléria, com um desses falsos mestres aí, uma dessas pessoas que está andando pela cidade arrebanhando seguidores e escravos para poder tentar ascender uma posição de poder, embora não haja mais nada na cidade para ser governado, né, para ser dominado por alguém. E a Cléria, por sua vez, só quer morrer e o Bark não vai deixar. Então ele vai levá-la para o lugar onde tem as vozes abandonadas. A gente vai decidir se é um pântano, se é um outro lugar diferente, um cenário diferente. E ali vai haver todo um ritual de cura e ele vai querer salvá-la disso, porque enquanto ela estiver viva, ele está protegido ali dentro da cidade. Eu acho que tudo se encaixa nesse ponto. E a gente vai ter um conflito ali, dela tentando não ser salva e ele tentando usá-la como proteção contra essas pessoas que estão ali tomando conta da cidade, né? Vamos tentar esboçar alguma coisa nesse sentido para ver se sai.
Bom, então aqui eu escrevi alguns trechinhos mesmo, alguns fragmentos, poucos parágrafos. Procurei fazer nos dois pontos de vista, eu quero que esse evento aconteça sob o ponto de vista de cada um dos dois. E a minha ideia é justamente que o Roger Bart encontre com a Clélia no momento em que ele está sem saída ali na mira de um desses escravagistas, e ele vai se refugiar nela, né, na proteção, a fachada de que ele é um escravo pertencente a ela. E por outro lado, ela está meio confusa, sem entender muito bem o que está acontecendo, e vai se deixar levar, pelo menos nesse primeiro momento. Então ficaram assim os trechinhos que eu escrevi. Isso é um trailer das cenas que ainda vão ser finalizadas, né? Então, o ranger das rodas e as passadas compassadas e os passos compassados. Senão a gente vai ter sonoridade parecida, né? Ainda está parecida, mas não está tanto. O ranger das rodas e os passos compassados não deixavam dúvidas. Não deixavam dúvidas que estavam vindo um desses homens que estão arrebanhando escravos na cidade. Não havia para onde fugir. Então isso aqui vai ter, né, um detalhamento aí de como ele se colocou nessa situação. O escravo avançou em direção à nobre e ajoelhou-se ao seu lado, pôs uma das mãos dela sobre a própria cabeça. Então isso aqui eu pensei agora, no momento, que poderia ser o gesto de que ele pertencia a ela. Então o gesto ali meio que universal dentro da cidade é o escravo se ajoelhar e o mestre tocar na cabeça dele para sinalizar de que ele pertencia, né, à pessoa. Mas só que pode mudar e provavelmente vai mudar. A mulher tinha a pele mais pálida do que era comum aos nobres, e sua mão pareceu-lhe mole. Os músculos do braço, flácido... Vou tirar esse ali aqui que está complicando. Sua mão pareceu mole, os músculos do braço flácidos como os de alguém entregue a um sono profundo, porque a gente leu também que um dos sintomas do envenenamento pelas hortênsias é essa flacidez muscular, né? E aqui eu faço uma breve descrição dessa carroça. Eu quero que seja uma visão mesmo, como eu escrevi ali, grotesca, né? Uma coisa assim, uma carroça suja, caindo aos pedaços, as pessoas em volta, e esse homem acumulando coisas e levando penduradas pela carroça. No próximo episódio eu descrevo isso melhor. Mas a essência está aqui. Os escravos mais velhos vinham amarrados de forma grotesca em uma carroça. Os mais jovens andavam em fila, amarrados pelas mãos e pescoços. Isso aqui depois eu detalho melhor. O homem parou de andar e olhou para os dois demoradamente. Então aqui não é parou de andar, que ele estava na carroça, né? O homem parou e olhou para os dois demoradamente, os dois, a Clélia e o escravo. Parecia cogitar se era ou não prudente atacar uma nobre para se apoderar daquele escravo em ótimas condições. Então isso aqui é interessante porque é uma cidade que acabou de ruir, então ainda tem ali alguns fragmentos do que era de bom tom fazer, ou do respeito que se poderia ter, né, pelas tradições, como eu escrevo aqui logo depois. Então isso aqui vai ser o que vai segurar a situação dos dois por esse tempo, mas pode ser que eles sejam seguidos por esse escravagista e ele acabe concluindo que não há mal nenhum em acabar com aquela nobre para poder pegar o escravo dela. Vendo que ainda havia algum vestígio de respeito pelas tradições, o escravo sem nome experimentou alguma confiança. E aí a gente vai ter mais algumas passagens e ele vai examiná-la para saber o que aconteceu. Aparentemente não estava ferida. Nas flores espalhadas aos seus pés encontrou a resposta, porque a gente já disse em cima que ele serviu a um botânico, então ele tem condições de saber que se alguém comer hortênsias, a pessoa vai se envenenar, né? Precisava agir rápido, então isso aqui é a deixa para poder levá-la até o lugar das vozes abandonadas. E aí eu escrevi algumas coisas um pouquinho menos do ponto de vista da Clélia. Tudo que ela vê é um veículo que poderia conduzi-la até o reino dos mortos, né? Porque ela já está com discernimento meio abalado. Então, o mundo que Clélia encontrou lá fora era nebuloso e confuso. E aí vão ter mais alguns detalhes sobre isso. E aí ela vai enxergar esse homem, né, que é o nosso escravo. Tentou se defender do homem que se aproximou, mas descobriu que já não controlava os braços. A custo mantinha-se de pé. Tem muito o que nessa frase, mas por enquanto tá bom. Seus dedos tocaram a cabeça raspada do homem. Isso aqui foi um detalhe que me ocorreu nessa hora e que eu posso adicionar mais cedo também. Os escravos meio que não tinham vaidade, então eles raspavam a cabeça. Só então sua mente embotada se deu conta de que não era um homem, era apenas um escravo. Então a concepção dela, né, a diferença entre as pessoas. O condutor usava uma máscara e brandia seu chicote com gestos odiosos. Então é a visão dela, desse escravagista aí, desse falso mestre. Seria aquele o veículo que a levaria para o outro mundo? Se fosse, ela estava pronta. A gente já está enfatizando, embasando realmente qual é o objetivo dela, qual é a motivação da personagem. Clélia queria ir até lá, mas continuava a tocar a cabeça do escravo. Ele era seu escravo? Ela já não conseguia lembrar. Então isso meio que explica o porquê que ela se deixou conduzir pelo barco durante esse encontro ali com o falso mestre. Então, conforme as coisas estão se encaminhando, esse evento vai ser o que vai motivar a união dos dois.
e o conflito deles, que a gente acabou de definir. Na semana que vem, então, a gente vai detalhar um pouco melhor esses dois pontos de vista desse momento único aqui. E depois disso vai restar o desfecho que vai se passar lá no lugar das vozes abandonadas. E dali a gente vê o que acontece. Enquanto isso, se você ainda não viu, aqui do lado tem a playlist com todos os episódios, todas as histórias feitas até agora. E aqui embaixo na descrição tem um link para o nosso site e para nossas redes sociais. Era isso para o vídeo de hoje. Abraços e até a próxima.